é alguém de nome, de família, né, de políticos, e essa decisão pela demissão de Sabino, como é que você enxerga? Foi um aceno do presidente Lula ao Hugo Motta e também ao partido União Brasil? Dá para a gente entender dessa maneira? Dá sim, Renan. É um aceno duplo, primeiramente ao próprio União Brasil. Segundo fontes do Palácio do Planalto, esse pedido veio da ala governista do União Brasil. O que a gente ouve ali de membros do partido é que o Celso Sabino estava meio sem moral, inclusive nessa ala, mesmo depois que ele insistiu em ficar, ele foi expulso do partido. Teve muita coisa, muita história aí para o ministro contar com toda certeza, mas não estava agradando, ele não tinha mais sustentação política. Então, essa ala do União Brasil bateu na porta do Planalto. Lula viu ali uma possibilidade de estreitar laços, porque isso vai ser importante para as eleições em 2026, e fez a troca. Quando ele faz a troca, ele começa a ter uma sondagem de nomes que agradam muito um outro personagem que é muito importante de manter as relações e melhorar também esse estreitamento de laços, que é o presidente da Câmara, Hugo Motta. O nome oficialmente do Gustavo Feliciano ainda não saiu, mas quem é ele, né? Ele foi secretário de Turismo na Paraíba, ele é filho do deputado Damião Feliciano, filho de uma ex-vice-governadora também da Paraíba, então é um clã bem familiar mesmo e que é muito amigo, muito próximo do clã familiar do presidente da Câmara, Hugo Motta. Então, são aliados muito significativos na Paraíba e o entorno de Hugo Motta recebe bem. Hugo Motta elogiou muito essa escolha. A Paraíba sai feliz, a base governista, né, da Paraíba, Hugo Motta sai feliz, e para o Palácio do Planalto também foi bom. O Sabino, por outro lado, conta com a ajuda do presidente Lula para tentar viabilizar algum tipo de projeto ao Senado. É esse o grande objetivo dele. Ele está conversando com alguns partidos, tem uma possibilidade do PSB, ele chegou a procurar o Republicanos também, mas ainda nada muito acertado para que ele possa se lançar em uma chapa ao Senado. O Pará tem uma peculiaridade, que é o fato de ser uma política muito dominada pelo clã de outra família, que é a família Barbalho, família do atual governador. E nessa chapa eles têm outras pretensões de lançamento de nomes ao Senado. Por exemplo, Chicão, que é um nome também ali da política local paraense. Então, são cenários que ainda precisam ser muito bem costurados, mas Lula acaba resolvendo, optando por uma solução que acaba resolvendo também um pouco esse espaço que acabou ganhando um certo distanciamento de Hugo Motta. Inclusive, duas figuras foram avisadas antes sobre essa troca. O próprio Hugo Motta, e também teve uma conversa do Palácio do Planalto com Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil e que também foi se afastando bastante do Palácio do Planalto, sobretudo diante desse projeto da Federação União Brasil-PP, que ainda precisa do aval final do Tribunal Superior Eleitoral, mas que nasce como uma baita força política no Congresso Nacional. Então, tudo isso está nesse contexto de troca desse ministério. Aquela foto da reunião ministerial que eles fizeram no meio da manhã de ontem, tem nem 24 horas, envelheceu rapidamente, porque o Sabino entrou na reunião ministro e saiu como ex-ministro, Renan. É engraçado, né? A foto já amarelou bem rápida, né? Ela foi revelada, mas ela já ficou com aquela coloração já de antiga. Aliás, acho que o pessoal que está em casa acompanhando a gente, né? Tá todo mundo conectado aqui na CNN, deve ficar se pensando. Como funciona esse universo da política no Brasil? Cada pecinha de xadrez é movimentada de uma maneira estratégica. Por que eu falei isso? Porque eu queria saber de você, Isabel, se o nome de Gustavo Feliciano é, de certa forma, blindado. É possível a gente enxergar essa estratégia em volta do nome dele? Ontem teve até piada com isso, porque Sabino passou por todo esse périplo
para ficar como aliado do presidente Lula, foi expulso do próprio partido, agora perde o ministério, mas ele teve a Copa, ele teve a vitrine que ele precisava, filiado à União Brasil. Não mais agora, depois da expulsão, obviamente. O Gustavo Feliciano tem essa vantagem, digamos assim, porque ele não é mais filiado à União Brasil, ele se desfiliou muito recentemente. E aí, com isso, quem não é filiado não corre risco de ser expulso se as coisas voltarem a ter temperaturas altas na relação do União Brasil com o governo Lula. Então, isso acaba gerando, sim, uma espécie de blindagem dele, desse efeito Sabino, porque o Sabino tentou ao máximo se manter dentro do partido. O que ele queria muito era garantir a realização da Copa, porque era uma vitrine política muito importante para ele no Pará, mas ele não evitou o desgaste de ficar sem legenda e está aí ainda procurando. Essas conversas estão acontecendo, mas não tem nenhum anúncio oficial se ele vai conseguir também viabilizar essas intenções políticas. Então, o Gustavo Feliciano, que deve ser confirmado, portanto, como ministro, se todas essas pontas forem amarradas, ele tem essa vantagem, ele não corre o risco de sair do partido. Ele foi secretário de turismo também na Paraíba, então ele tem uma afinidade com a área e ele é filho de Damião Feliciano, que é essa figura bem governista do União Brasil e bem próxima também do presidente da Câmara, Hugo Motta. Renan. É isso, é sempre legal conversar com a Isabel Mega para a gente entender esse universo da política, como é que funciona, tudo que acontece tem um porquê. E é justamente por isso que a Isabel Mega está por aqui para explicar para a gente. Daqui a pouco ela volta com mais apurações e, claro, mais informações de lá. Obrigado por enquanto, Isabel.